fazer a estruturação do seu projeto de consultoria de P&D do zero. Como você montar a sua consultoria de P&D do zero. Eu sou Rosana Golim, sou engenheira de alimentos e sou especialista em P&D para pequenas e médias empresas. Faço também muitos atendimentos online com projetos de P&D. Então, hoje nós vamos falar o passo a passo, tudo que você precisa para fazer a sua consultoria do zero até o seu primeiro cliente. Qual é a trilha que você precisa seguir? O que você precisa estar habilitado em fazer? O que você precisa fazer? E como que você vai fazer isso? Capitulando, nós já tivemos 2 lives aqui dessa série. A primeira live nós falamos das oportunidades de carreira e ganhos, destacando, né, uma demanda crescente por produtos inovadores e por produtos saudáveis. E na segunda live, nós falamos do potencial de faturamento e os possíveis clientes. Quanto que ganha o consultor de P&D? Quem são os clientes do consultor de P&D? Qual que é a média de tempo investido num projeto de P&D? Então, se você ainda não viu, sugiro que você vá ver, porque são lives muito legais e muito importantes para essa trilha do consultor de P&D. Então, nós vamos começar do começo, né? Por onde começamos? Da preparação do seu negócio. Então, primeira coisa que você vai fazer, você precisa entender qual que é o nicho de atuação que você deseja trabalhar. Você deseja trabalhar com alimentos saudáveis, com bebidas, com panificação, com chocolates, com produtos carnes, etc. E aí, essa definição do nicho, ela é muito importante para que você possa se especializar naquilo, você possa se aprofundar naquilo. E aqui, gente, é importante ressaltar que um consultor de P&D que trabalha com bebidas, ele não trabalha só com bebidas, tá? Aqui nós estamos falando do passo a passo para você iniciar a sua jornada como consultora de alimentos. Mas a gente consegue desenvolver produtos das mais diversas categorias. Eu mesmo já trabalhei com mais de 35 categorias de produtos super diferentes. Inclusive, esse ano eu trabalhei um projeto inédito para mim, que foi um produto de confeitaria, que eu nunca havia trabalhado. Quando a gente já está num grau de maturidade da consultoria um pouco maior, conseguimos ir ali trabalhando nas várias categorias. Mas aqui, na preparação, na iniciação da sua consultoria, você precisa entender qual que é o nicho que você vai trabalhar. Nós falamos lá nas últimas lives. Quais são os nossos potenciais clientes? São os clientes próximos a nós, as pequenas e médias empresas, as empresas comuns de alimentação, como as padarias, enfim. Então, quando você mapear essas empresas e entender qual que é o mercado que você vai atuar, você precisa se especializar nisso, estudar isso, entender este mercado. E aí, quando a gente fala como entender o mercado, gostaria de ir para a panificação. Quais são os problemas comuns que ocorrem na panificação? O que faz um bolo ficar mofado lá na padaria? Então, é isso que você vai entender. Chocolate, quais são os pontos críticos para chocolate? Quais equipamentos eu preciso para fazer um chocolate? Então, você precisa se aprofundar tecnicamente nessa categoria de produto. E aí, você precisa fazer o estabelecimento da sua empresa. O que é esse estabelecimento? Você precisa registrar a sua empresa, obter as certificações necessárias e organizar toda essa parte administrativa. Você vai emitir nota pela prefeitura, por onde é que você emite, como que você faz, você precisa fazer algum cadastro, não precisa. Então, aqui você vai ter que conversar com o seu contador e ele vai te orientar toda essa parte burocrática, que é um saco, mas ela é necessária, né, para a gente regularizar a nossa empresa e iniciar o nosso trabalho de consultor de P&D. Tá? E aí, vamos entrando na nossa esteira de serviços. E aqui é importante que você diversifique, que você ofereça para os seus clientes de projetos simples de melhorias, de adequações de embalagens, de organizar uma tabela nutricional. Ou às vezes, quando você avalia uma tabela nutricional, você vê ali que o produto está com muito açúcar, tá alto em açúcar, né? Que você faça uma proposta para redução desse açúcar, até o processo de desenvolvimento de produtos do zero. Então, é importante aqui que você tenha uma esteira de serviços ampla, que você tenha várias possibilidades para o seu cliente, melhorias de processo, melhorias de embalagem, melhorias de produto, estudos de shelf life, análise sensorial, validação de produtos, testes de transporte, testes de embalagem, validação de migração de embalagem. Então, diversifique ali dentro da sua esteira
de produtos, para que o seu cliente possa te acionar em várias vias de trabalho, que você possa oferecer para ele várias vias de trabalho. Bom, dentro da construção do seu portfólio, quando a gente começa, né, um portfólio de P&D e aí você vai oferecer ali o seu serviço, muitas vezes você ainda não trabalhou com P&D de fato, né? Você não tem isso na sua carreira. Então, o que você faz para agregar valor no seu portfólio, para que você mostre valor técnico para o seu cliente? Mostre seus projetos pessoais, mostre aquilo que você já trabalhou para ele, trabalhos anteriores, o que você já fez. E aqui, gente, eu destaquei, faça desenvolvimentos. E o que eu quero dizer com isso? Você mapeou e triou que um bom cliente para você, um potencial cliente, é uma padaria. E essa padaria, você falou que quer trabalhar ali com nicho de produtos saudáveis, né? E essa padaria não tem bolo sem açúcar. Você já fez um bolo sem açúcar na sua casa? Você já desenvolveu um bolo sem açúcar? Se não, desenvolva. Teste, coloque a mão na massa, teste receitas, teste processo, entenda como aquele produto se comporta. Então, você pode fazer esses desenvolvimentos pessoais, essas coisas que você já fez ali na sua casa e levar isso como proposta, tá? Por exemplo, muita gente tem preconceito com produto sem açúcar. Isso é um fato, porque produto sem açúcar tem um histórico de ser ruim, muita gente não gosta. Então, o que você pode fazer? Faça um produto sem açúcar gostoso e leve este produto para o seu cliente. Então, quando você apresentar para ele, junto ali com o portfólio de trabalho, que você tem a sua proposta para ele, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mostre para ele o seu produto. Fala, olha, aqui é uma possibilidade. Come esse bolo de chocolate. Você acha que esse bolo tem açúcar ou não? Então, use dos seus projetos pessoais, de coisas que você gosta, que você ama, que você já desenvolveu, para apresentar para o seu cliente. Gente, muitas receitas começam, receitas de produtos, fórmulas de produtos industriais grandes, começam com receitas básicas que a gente faz na panela, a gente faz no nosso liquidificador, no nosso forno da nossa casa. É assim que os projetos de desenvolvimento começam. Uma estrutura de P&D, um laboratório de P&D não é um laboratório ultra, mega, power estruturado de desenvolvimento de pessoas que fazem produtos. Quando a gente fala para o universo de ingredientes, são outras coisas, mas você que desenvolve produto, você não precisa ter uma super estrutura de P&D de equipamentos, de coisas caras. O que você vai ter mais caro ali é uma balança, mas de resto você precisa de um fogão, um forno, uma batedeira, um liquidificador, um micro-ondas. É isso que a gente precisa para fazer os nossos desenvolvimentos, tá? Então a gente começa, apresente as coisas que você fez e que você teve sucesso. Isso vai ser valiosíssimo na hora de mostrar valor para o seu cliente. Ainda dentro do portfólio, prepare uma documentação robusta. E isso não é blá blá blá, encher linguiça. Quando nós falamos em documentação robusta, o que nós queremos dizer? Faça estudos de caso, de perdas, de ganhos, projete ganhos. E como que você vai fazer isso? Faça um estudo de mercado. Se você está propondo um novo produto no portfólio, qual é o potencial faturamento deste produto? E aí, aqui eu vou te dar uma ideia de como fazer esse cálculo. Se você está projetando um bolo de chocolate sem açúcar para uma padaria, e essa padaria só tem bolo normal, entenda com seu cliente quanto bolo ele vende de chocolate normal. 100 bolos por semana? 100 bolos é um bom número? Legal, vamos pegar isso para a gente usar como exemplo. O seu cliente vende 100 bolos por semana. Se você pegar uma margem de 20% desses bolos, do volume total, a gente está falando de 20 bolos sem açúcar por semana. Quanto que é o faturamento desse bolo sem açúcar? Esse bolo sem açúcar, produtos sem açúcar, custam de 50% a 70% mais do que um produto comum. Isso você vai validar lá no cálculo do custo do produto, mas em geral é isso. Então, quanto que ele vende a cada bolo de chocolate? R$10. Se ele vai faturar 70% mais, ele vai vender por 17. Qual que é a margem de lucro dele? Projeta esse faturamento. E aí, se aqui você está propondo uma melhoria de produto para ele está mofando muito produto ali, está perdendo muito produto na padaria, por mofo, umidade alta, entenda quanto que ele perde. Propõe um ajuste de formulação. Quanto ele deixou de perder? Quanto dinheiro deixou de ir para o lixo?
tá? Por conta disso. Então, faça uma documentação robusta, com cálculos, estudo de caso, pegue exemplos que você já conhece, exemplos de outros clientes seu, se você já for consultor, né? E se você não for, faça estudos com base em dados técnicos. Tá? Entenda o mercado, entenda as propostas de faturamento, quanto a mais aquele produto custa. Tudo isso vai te ajudar a ter uma argumentação técnica robusta na hora de apresentar o seu portfólio para o seu cliente. Isso vai agregar valor para você e para a sua consultoria. E vai te deixar num patamar de profissional capacitado, e não aquela pessoa que está se aventurando ali, começando, sabe? Um produto, não sabe nem o que está fazendo. Não, aqui vai te dar um peso técnico que você precisa nesse começo. Divulgação e vendas. Quando a gente entra no processo, como que eu vou vender minha consultoria de alimentos? Como que eu vou, vender minha consultoria de P&D? Como que eu vou divulgar a minha consultoria de P&D? Você precisa ter estratégia para isso. E aí aqui a gente fala de estratégias de marketing. Então, o marketing de uma consultoria de P&D não difere muito do marketing do produto. Óbvio que a gente tem as particularidades, mas você precisa se divulgar, você precisa ser visto. Tenha uma página no Instagram, tenha uma página no Facebook, uma página que seja técnica, que seja coerente com aquilo que você quer passar, né? Se necessário, chame alguém para te auxiliar nesta etapa de estruturação da sua imagem enquanto consultor. Utilize ferramentas como e-mail marketing, né? Entenda quais são os contatos das empresas ali do seu bairro, da sua região. Dispare e-mails para eles, né? Se apresentando o seu portfólio. Blogs também são super legais e são ferramentas de busca muito bacana, utilizado pelas empresas, que eles linkam ali com os blogs, né, que vão discutir alguma coisa técnica, como, por exemplo, uma redução de perda por mofo em bolo. Você pode escrever um artigo sobre isso quando você estiver estudando. Faça parcerias. Quais são essas parcerias? Parcerias com estabelecimentos, parcerias com profissionais da área. Se mostre, seja visto. Então, você é um profissional que está entrando no mercado, você precisa mostrar quem é você, mostrar o seu valor enquanto consultor para as empresas, né, que estão ali no seu bairro, na sua região. Faça patrocinados no Instagram, aqueles impulsionamentos no Instagram não costumam custar caro, tá? Você não gasta nem, às vezes, R$50 aí por dia ou por semana, e você já consegue ter um alcance super interessante para as empresas começarem a te ver. Então, faça uma boa estratégia, trace um plano de divulgação da sua consultoria. Linguagem e apresentação. Aqui é extremamente importante. Você precisa se comunicar de maneira intencional. Seja técnico, mas técnico na medida de não fica de blá blá blá, enchendo linguiça. Tenha uma comunicação clara e simplificada, de uma forma que o seu cliente entenda exatamente aquilo que você quer dizer para ele, que não fique dúvidas nas entrelinhas, que você fale uma coisa que você, falou ali mais ou menos. Não, tenha certeza daquilo que você fale e se certifique de que o seu cliente entendeu. E aí, gente, a apresentação, ela não tá só na forma como você fala, a comunicação verbal, mas a comunicação não verbal também. A roupa que você está usando, a sua maquiagem, a sua unha, né? Que jeito que você tá, sua roupa tá limpa, não tá? Qual é o estado do seu sapato? Então, isso tudo vai impactar na sua imagem enquanto consultor. E aqui você quer se apresentar como um consultor técnico e valioso. Não temos consultores de P&D no mercado. Você tá nadando aí no mar azul. Então, se porte, se apresente como tal, ok? Isso é muito importante. A imagem vende. Primeiro a pessoa te vê, depois ela conversa com você. Então, cuide da sua imagem, tá? Esteja com as unhas curtas ou as unhas bem feitas, né? Aquelas unhas muito grandes e ornamentadas não combinam com a consultoria de P&D de alimentos, porque você vai estar manipulando alimentos. Então, você tem que ter este senso. Maquiagens moderadas, o cabelo bem alinhado, lavado, enfim, né? Então, é você cuidar da sua imagem, tá? Isso tudo vai te trazer muita credibilidade. Já organizamos aqui o nosso portfólio, fizemos a nossa estratégia do marketing. E aí, para quem que eu vou vender? Quem são os meus contatos iniciais, os meus
pontos de contato que eu vou começar. Empresas que buscam melhorias. Quem são essas empresas? Empresas que querem redução de custo, melhora de performance, melhora de embalagem, empresas que não estão satisfeitas com os resultados atuais, empresas que são aquelas empresas inquietas, que querem melhorar todos os dias. Então, essas empresas são um excelente ponto de partida. Empresas que precisam de fazer seus rótulos, que precisam fazer rotulagem, porque quando você começa a fazer os rótulos, as tabelas nutricionais, você consegue identificar ali as oportunidades de melhoria de formulação, melhoria de embalagem, se a embalagem às vezes não está adequada, tamanho, tipo, isso tudo você consegue identificar, né, nessas empresas que precisam fazer os seus rótulos, e empresas que buscam qualidade, que precisam de seus manuais de BPF, toda aquela parte obrigatória, né, exigida aí pela vigilância sanitária, pelas visas locais, de comunicado de fabricação, toda essa parte de qualidade regulatória que você precisa entregar, né, que a empresa precisa entregar obrigatoriamente, são excelentes porta de entrada para os nossos projetos de melhoria e de desenvolvimento de produtos. Então, aproveite esse contato inicial, porque muitas empresas, primeiro, vão fazer o básico, aquilo que é obrigatório. Eu preciso de ter um alvará? Preciso. Eu preciso do manual? Preciso. Comece por aqui. Mas essa é uma porta de entrada para os projetos mais complexos. E aqui a gente entra no passo a passo, depois que eu fiz o contato com essas empresas. Então, você vai fazer uma reunião inicial com esse seu cliente, uma reunião de briefing de projeto. Nessa reunião inicial, você vai entender detalhadamente quais são as necessidades do seu cliente, quais são as expectativas dele. E aqui você precisa estar muito atento. Você precisa entender aquilo que ele precisa, que ele te disse, e o que ele não te disse. Porque o que ele não te disse é o que ele nem sabe que ele ainda precisa, mas ele precisa. E você vai mostrar para ele a solução, tá? Então, entenda detalhadamente, formalize tudo, anote, tenha ali um processo de reunião com o seu cliente, faça uma análise detalhada da demanda dele. E aqui, gente, a gente não passa preço na primeira reunião, tá? Na primeira reunião, a gente vai entender o processo do cliente, entender o que ele precisa, qual que é a demanda dele. E às vezes os clientes vêm sim, entre em contato com a gente. Quanto você cobra para fazer isso? Você vai entender com ele o que ele quer, qual que é o produto dele, entenda um pouco do processo, como o processo é feito, vá ali nos detalhes essenciais para você fazer uma proposta adequada para ele. Analise a demanda, entenda o que ele quer, entenda quanto tempo você vai gastar para fazer esse projeto. E esse tempo, gente, inclui inclusive o tempo que você está estudando aquele produto, tá? Quanto tempo você vai precisar de pesquisa, o que você vai precisar comprar, investir, você vai ter que se deslocar quantas vezes, não vai, é um projeto à distância, como que é isso, tá? Entenda exatamente o que você vai fazer para ele e coloque o preço no seu projeto, o preço no seu serviço ali para ele. Monte uma proposta. Nessa proposta, você precisa colocar obrigatoriamente o que você vai fazer, como você vai fazer, qual que é o prazo que você vai fazer. E aí é muito importante que você coloque quais são as legislações que você vai levar em consideração na hora de fazer esse projeto, quais são os condicionantes desse projeto. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Se você for fazer um projeto de melhoria à distância, e aí você vai mandar para o cliente um manual de aplicação, que você vai propor uma melhoria e ele vai aplicar esta melhoria. Como que ele vai validar essa melhoria? Você tem que falar isso. Então, aqui existe uma condicionante. Esse projeto vai dar certo, eu vou executá-lo nesse prazo se, após o envio do manual, o fulano responsável pela empresa execute da forma como foi orientado no manual, registre isso de uma maneira XYZ que você vai definir como ele vai registrar e te mande os resultados. É assim que a gente amarra uma proposta, porque às vezes você faz uma proposta e no meio do caminho tudo muda. Então você precisa amarrar inclusive os condicionantes, o que vai estar condicionado a essa execução da sua proposta de trabalho.
tá? Em quanto tempo, quais são os passos que você vai executar, né? O cronograma de trabalho que você vai executar para atender a demanda que você definiu junto com ele. E aí é legal você colocar o que está dentro do escopo do projeto e o que não está dentro do escopo do projeto. Por exemplo, você for fazer um projeto de desenvolvimento de um produto do zero, mas você vai entregar apenas o produto. Você não vai entregar a embalagem, você não vai entregar o processo, você não vai entregar nada. Você vai entregar o produto com a fórmula, essa é a fórmula, tá aqui. Coloque lá. Esta proposta não inclui desenvolvimento de embalagem, validação de processo, tal. Lista tempo aqui nessa proposta. E aí, por fim, você vai fazer uma reunião de fechamento de trabalho com ele. Essa reunião de fechamento, você vai apresentar a proposta, apresentar os manuais que você vai seguir, você vai apresentar certinho, né, o passo a passo do que você vai executar, como você vai executar, e você vai se certificar de que ele entendeu que essa é a proposta de trabalho. É muito importante fazer isso. Eu até esses dias fiz um projeto de melhoria e eu já tinha encerrado e o cliente achou que não. E aí eu fui com ele e falei, olha, fulano, você lembra que lá na nossa proposta de trabalho que você assinou para mim, tava lá dizendo que a minha proposta eu ia fazer isso, e quando eu chegasse em tal resultado, acabou. Além disso, eu não posso fazer nada. Porque aí ele começou a criar uma expectativa maior, né? E esse projeto era um projeto de melhoria, de aumento de shelf life de produto. Então, é um produto que valia 1 dia, e aí a nossa proposta era valer 8 dias, né? Ele durar 8 dias na prateleira. E a gente conseguiu validar. É um produto fresco, tá? Por isso que ele é bem curtinho, assim, prazo de validade. 8 dias. Mas aí o concorrente dele já validou para 12. Só que a nossa proposta era 8. Para 12, a gente vai ter que fazer um outro trabalho. Porque a fórmula foi pensada para 8 e não para 12. Isso tudo impacta. Então é importante que você tenha. E aí, quando eu falei com ele, ele me disse assim: ah, Rosana, então quer dizer que o projeto encerrou, né? Aí eu disse para ele: eu entendo que sim. Ele falou: tudo bem, vou fazer seu pagamento. E aí assim foi feito. Mas porque a gente fez um alinhamento antes, né? Montei a proposta formal, pedi para ele assinar e fiz uma reunião com ele para que me certificasse que ele havia entendido o que precisava ser feito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso panorama aqui em como você estruturar sua consultoria, o que você precisa para ser um consultor de alimentos, de P&D, né, de P&D de alimentos, que você saiba o passo a passo, né, de como começar a sua consultoria do zero. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Se você ainda não viu as outras duas, volte lá e assista, que são muito legais. E aí, a nossa próxima live, nós vamos falar sobre o que a consultora de P&D faz. O que a gente faz, no fim das contas? Porque a gente não entende, né? O que é P&D? As pessoas ficam perdidas, né? Mas o que a gente faz? Então, nós vamos falar sobre isso e eu espero você lá.